Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 149 sobre hierarquia dos instintos. Hoje a gente vai falar sobre os mentais no Eneagrama e você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo. Hoje é dia, então, de falar sobre os mentais. Vamos lá. Eu preciso bastante aí do debate, mesmo que seja posterior, tá? Mesmo que seja você que esteja assistindo gravado, nos comentários, entenda que essa é uma aula que a gente está abrindo uma discussão e abrindo uma discussão muito profunda. Eu sei que para vocês é coisa meio que normal, balela, mas olha, eu garanto para vocês que é uma coisa muito profunda. A ponto de não ter referência, a ponto de não ter literatura sobre isso. É óbvio que já tem, nos últimos anos, uma literatura um pouco melhor, fora Naranjo só, né? Uma literatura um pouco melhor sobre subtipo. É claro que já tem. É claro que já tem, em menor nível, uma literatura um pouco melhor, digamos assim, de instintos. Agora, do que a gente está fazendo aqui, se alguém achar, me manda, inclusive, porque realmente eu não vi ainda, tá? Que é falar sobre a hierarquia do subtipo. Porque uma coisa é falar de hierarquia, de ordem, de sequência de instintos, como é que é o sexual predominante com autorização reprimido, ok. A outra coisa é falar sobre instintos, sobre subtipo. Como é que é o 7, autopreservação, né? O que eu não achei ainda como referência, óbvio, né, de professores que fazem sentido para mim também, porque senão viram, né, viram uma coisa muito esquizofrênica, eu não achei ainda referência teórica de hierarquia de subtipo. Como é que é o 7, autopreservação com social reprimido? Entende? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, nos meus atendimentos, na minha prática, e fazendo a junção desses links, estou meio que abrindo aqui para vocês uma coisa que a gente vai ter que discutir, a gente vai ter que revisitar, a gente vai ter que voltar, e eu vou precisar que vocês vão levantando aqui a mão, sabe? Né? A gente já passou pelos físicos, então você que é físico, dá uma olhada naquela aula, veja o que faz sentido, eu pontuei algumas coisas, você vai reparar que eu tenho falado um pouco mais sobre coisas negativas, tá? É interessante isso porque é muito importante a gente dar uma olhada para o nosso instinto reprimido. Tá? É muito interessante a gente olhar isso. Inclusive, você vai ver alguns professores falam relacionando o instinto reprimido com a sua missão de vida, tá? Você vai ver teoria falando sobre isso. Meio que assim, ó, não se engana muito, não se engana muito, porque se você entender o seu instinto reprimido, tá ali um pouco da missão de vida que você deveria ter. Então, quem é social reprimido, a missão... Alguém está com o microfone ligado? Olha para mim, por favor. A missão de vida está muito ligada a fazer impactos sociais, a estar com o grupo. Mas vai falar isso com o social reprimido. O autopreservação reprimido está muito com a missão, tem a missão de vida muito ligada com conservação, com proteção, mas vai falar isso com alguém que é autopreservação reprimido, né? E o sexual vai estar reprimido, está muito ligado a questões de conexão profunda com o outro, né? Menos distração para fora e menos pulverização e menos cautela e muito mais intensidade. Aí vai falar isso com quem é autopreservação reprimida, né? Vai falar isso. Uma das coisas bem bonitas que eu acompanho aqui nos atendimentos é quando o sexual reprimido ele aflora, sabe? Quando a pessoa fala assim, cara, eu tenho que aparecer, eu tenho que passar o batom vermelho, né? Metaforicamente falando, eu tenho que impactar, eu tenho que fazer isso. Aí parece que a pessoa vai se reencontrando, sabe aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que a essência, ela é a personalidade, tudo na personalidade é uma saudade da essência. Então, tudo nosso, né? A criança do 6, a criança medrosa, a criança tipo 6, foi a criança mais corajosa. A criança tipo 7, né? O tipo 7 foi a criança mais centrada. O 4, quantos 4 a gente não conhece que na sua infância ele foi sistemático, certinho, sabe? Uma coisa bem ali, pé no tipo 1, pé no tipo 5. Então, essa personalidade, nossa, ela traz uma saudadezinha da essência. E aí tem uma distração muito grande, porque muitas vezes a gente está reforçando o que a personalidade quer e não a essência. Né? Então, em personalidade, putz, eu adoro estar com os outros, né? Sendo social, eu adoro ter prestígio, eu gosto de impactar a vida do outro, eu estou vivendo para o outro. Mas, na verdade, a sua missão de vida está voltada a bastidores, a silêncio, a ostracismo.
Olha que coisa louca para a gente, pelo menos, começar a pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pelo menos pensar um pouquinho sobre isso. Depois, se você quiser, a gente retoma nesse assunto, é um assunto interessante, tá? Eu trabalho bastante aqui, mesmo que indiretamente nas mentorias, mas é essa questão, né, de personalidade versus instintos reprimidos. Então, eu entendo que esse estudo aqui da hierarquia, a gente está fazendo, pontuando algumas coisas, até para ajudar quem está naquela dúvida, né? Tem muita gente que já sabe o tipo há algum tempo, mas tem dificuldade de saber sua hierarquia de instintos, então está aqui, né, uma das dicas para você se encontrar também. Mas eu entendo que é o começo de uma conversa, é o começo de uma conversa que ela vai ficar cada vez mais rica com a ajuda aí de vocês, tá bem? Vamos começar, então, começando, porque é muito assunto e eu vou tentar ser bem assertiva, mas, ao mesmo tempo, mais breve do que da outra aula, que eu senti que ficou muito, né, ampliada, e vocês vão me parando se vocês acharem que ficou alguma dúvida, tá bom? Eu vou começar do 5, né? A gente vai fazer a hierarquia de instintos do 5. Vamos começar, então, pelo 5 autopreservação, que é o 5-5, né? É o 5 mais 5 do 5, como diz o outro. Então, o 5 autopreservação com o sexual reprimido, a gente vai ter, imagina bem, quem já é sexual reprimido é aquela pessoa bege, né? É aquela pessoa, parece que é uma coisa ruim, né? Mas, assim, enfim, no lado negativo, é uma pessoa sem vida. É uma pessoa que, se ela não se cuidar, ela vai se apagando, né? E aí, junta isso ao tipo 5. Você imagina o que vai acontecer, né? Você vai encontrar uma pessoa, de fato, com pouquíssima demonstração do que sente, do que acontece, né? Não é um subtipo que eu atenda muito, mas eu atendo muito as pessoas ao redor, bastante. Uma das pessoas que eu atendi, um 9, casado com uma tipo 5, com todo um indício de ser autopreservação sexual reprimida, e a grande dificuldade dele era essa, sabe? Putz, Luiz, ela ganhou o prêmio, ela tinha ganhado um prêmio X, que era uma coisa a nível nacional, e ela não se entusiasmava, sabe? As pessoas ao redor ficavam loucas e ela não se entusiasmava. Então, toda reclamação era em relação a isso, sabe? A essa questão do entusiasmo nunca vir, da dificuldade, né? Porque vamos lembrar um pouquinho da autopreservação, embora a gente já falou e vamos voltar a falar sobre ele com profundidade, mas se a gente falar da autopreservação, dos 5 autopreservações, a gente vai falar busca de segurança em relação a fazer um muro, lembra do castelo, né? Então, ele vai fazer um muro entre ele e a outra pessoa, sabe? Então, é muito forte isso em quem é sexual reprimido, tá bom? É muito forte. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que o 5 tem visão macro, a gente vai ver visão macro. Agora, quem é o dono, quem é o rei da visão macro? 5 autopreservação com sexual reprimido, tá bom? É como se ele não tivesse muita energia para coisas novas e tivesse bastante energia para manutenção, né? Para aquilo que já existe, para aquilo que ele quer que exista daqui 35 anos. Por isso, né? Gente, é muito fácil de fazer o link, não sei se está fácil para vocês, mas assim, é muito fácil de fazer o link que essa pessoa, ela não se entusiasme demais e também não se desespere demais, né? Meu Deus, uma pandemia. Tá, tudo bem, mas eu vivo com uma régua de 40 anos. Para mim tá tudo bem, entende? Então vai ter aqui um olhar macro muito mais desenvolvido que todos nós, que todos os tipos ciclos, tá? E que todos nós que não somos ciclos. Então, bora. O social, o 5 autopreservação, continuando nele. Cara, vocês têm noção que são 34? Eu estava fazendo a conta hoje, mas eu estou muito de conta, então às vezes vocês vão ouvir e vão falar, nossa, Luísa viajou. Mas se a gente for falar disso, a gente vai falar de 34, eu anotei aqui. A gente vai falar de 34 subtipos, veja se eu viajei. Porque a gente está falando de 27 subtipos, só que cada um dos 27 vai ter 2 variações, vira 34, concorda comigo? Então, a gente está falando de 34 subtipos diferentes um do outro, tá? Então, vamos falar em outro 5 autopreservação. Agora, com social reprimido. Para mim, é aquele arquétipozão do Amir Klink. O Amir Klink, você já sabe que eu acho que ele é um autopreservação, pelo menos é o que eu suponho, né? E com social reprimido, aí a gente vai ver aquele arquétipo, né? Todo tipo 5 gosta, tem um deleite em ficar sozinho, só que esse é o que mais gosta. Lembra de toda a motivação do Amir Klink? 54, eu sabia que eu tinha errado. Cara, como é que eu formei em engenharia? Ninguém sabe, né? Mas a gente está falando de 54 só
dessa... Ah, tá, eu fiz mais 2. Cara, é difícil, né? A vida da pessoa que não tem... eu fiz mais 2, olha que ignorância. Ok, vamos lá. Então, gente, são muitos detalhes, né? É loucura você falar, o tipo 5 é assim, né? A gente está falando de quantos? 2 vezes 3? 6? 6 tipos 5 diferentes? Não é 2, são 3, né? 9. Concorda comigo? 9 tipos 5 diferentes. Só desse recorte, né? Da hierarquia de instintos. Fora se a gente falar de asas, né? De outras coisas, de nível de desenvolvimento, e aí vai. Então, 5, autopreservação social reprimida, a gente vai ver possibilidade de explosão. Dificilmente você vai ver isso no outro 5. No 5 autopreservação com sexual reprimido, que foi o primeiro que eu falei, a gente vai ver muito mais controle. Autocontrole e controle de quem está fora. Aqui, com o social reprimido, você até vê umas explosões. Não foi isso que o Amir Klink fez? Quase cortou a mão do pai. Tem uns 5 autopreservações que eles são altamente violentos. Uma vez eu escutei um 5 autopreservação falando, às vezes eu tenho vontade de pegar uma motosserra e passar na cabeça de algumas pessoas. Sabe? Interessante isso, né? Aliás, vários tipos 5 falam, se você soubesse o que passa na minha cabeça, acho que vocês vão até me internar. Eu escutei variações dessa frase de alguns representantes de tipo 5. Então, esse fundo social reprimido, a gente vai ver isso, sabe? Vai ver pequenas explosões. É claro que não é um tipo 8, gente. Ele não é essa explosão. Não que o tipo 8 seja explosivo, né? Ele também é muito mais leãozão. Mas eu digo assim, é uma explosão dentro do espectro do tipo 5, né? Dentro da visão do tipo 5, tá? E muito foco na autossuficiência. Então, bastante foco ali de levar. A autossuficiência é um valor para o tipo 5 já, né? Mas o foco desse subtipo aqui com social reprimido, ele está bastante ligado nessa questão do vou viver sozinho, né? Não vou discorrer sobre isso, porque a gente já falou bastante sobre isso por aqui, tá bom? Isso, e uma vida um pouco mais pragmática, sabe? Tem uma coisa do tipo 5 que vocês já sabem, que é a dificuldade com a empatia, que muitos deles têm, e isso é uma coisa também, não é dificuldade com empatia e pronto, tem gente que tem bastante empatia, bastante conexão, mas aqui a gente vai ver bastante dificuldade com empatia também, sabe? E um certo nervosismo. Eu vejo bastante isso no âmbito clínico, né? Muita crítica, nervosismo, até um certo sarcasmo, sabe? A gente dá para perceber um pouquinho sobre isso, até porque ele acessa um pouco mais o sexual, que dá isso, né? Essa briga, esse entendimento. Tá bom? Vamos para o social, se vocês não me pararem. O 5 social é aquele 5 celestial, né, quase. Então, ele vai parecer um pouquinho com alguns chipsets, mas tem uma coisa meio celestial, tem uma coisa meio aérea, tem uma coisa diferente, né? Tem uma coisa que todo mundo fala... eu sempre cito o Urânio, porque eu acho interessante, né? O Urânio Paes, que ele é um professor de Enneagrama, durante muito tempo todo mundo falou assim, cara, ele é 4, ele não é 5, né? Porque o tipo de trabalho dele é um trabalho de energia, é um trabalho de corporal, é um trabalho sensitivo. Você olha e fala, meu, né? É igual aquela briga que eu tive no YouTube, que já viu falando sobre isso, que eu falei da astronomia relacionada ao 5 social, e um cara falou, um 5 nunca vai lidar com essa bobeira, né? Aí eu falei, você está falando de qual 5, né? Então, que 5 que você está falando? Porque o 5 social meio que tem um imã para essas coisas, sabe? Ele tem um imã, né? É uma coisa assim... Agora, vamos lá. 5 social com autopreservação reprimida. A gente sempre fala, né, que o tipo 3, ele é um ser fazedor e não um ser humano, né? E o tipo 5, esse com autopreservação reprimido, ele é o que mais tem, todos os sociais têm, mas ele é o que mais tem a questão, assim, que ele não faz muita questão de ser. Lembra que o 5, ele meio que sai da vida dele, né? Ele vira meio aéreo, assim, então ele não faz muita questão de ser, ele faz questão de conhecer ou aprender, né? E claro que não são todas as coisas. Né? Claro que a gente vai ver uma curiosidade, porque ele é um mental, então vai ter um nível de curiosidade grande, mas por algumas coisas. E quando a gente falar de 5 social, a gente vai falar, sobretudo, do autopreservação reprimido, tá? Sobretudo do autopreservação reprimido, a gente vai falar do extraordinário. Astronomia, né? Aquelas coisas de bolsa de valores mais complexos,
né? Então, a gente vai explorar outros países, desculpa, outros países está fácil para a gente hoje em dia, a gente vai explorar outros planetas, outras vidas, como vai ser, né? Não estou falando que o Elon Musk é um 5 social, mas ele deve ter um monte de 5 social trabalhando para ele, sabe? Porque, assim, tá, como que vai ser? Como que é o extraordinário? Eu quero falar com pessoas normais. No 5, a gente vai ver uma certa arrogância mental, lembra disso? Né? Agora, nesse 5 social, é muito, tá? Então, tem uma coisa, e no 5 social com a autorrealização reprimido, lembra? O nível de sentimento de superioridade, se ele estiver num nível de desenvolvimento baixo, é muito alto. Se ele estiver muito preso à personalidade, esse é o cara que acha que todo mundo é medíocre. Que todo mundo não tem nada a acrescentar para ele, tá bom? O que mais que eu anotei para vocês? Vocês vão receber, tá, gente, o roteiro. E aí tem uma coisa muito forte aqui no 5 social, é que ele é sensível. Vocês não podem esquecer que o 5 é um ser sensível. E o 5 social, ele tem uma sensibilidade no sentido assim, ó, se eu não achar o sentido da vida, a vida não vale a pena. A vida não tem sentido. E é uma coisa meio interessante, assim, né? Eu lembro de um 5, não sei se eu já falei isso para vocês, tenho a impressão que sim, mas vale a pena falar. Um 5 social que eu conheço, que ele falava que desde pequena ele falava por que as pessoas que sofrem, né? A pessoa que, sei lá, extremamente pobre, doente, por que a pessoa precisa passar por aquilo? Né? E ele fala, Luísa, tudo bem a gente pensar sobre isso, né? Mas eu era muito pequena. Eu era uma criancinha mesmo, e eu ficava pensando sobre o sentido da vida, por que as coisas são do jeito que elas são. E não é só pensar, é uma coisa assim, se eu não achar a resposta, essa vida não vale a pena. Entende? E quem busca muito essa resposta, não tem jeito de não encontrar com uma coisa mística no meio do caminho. Mística no sentido, assim, de que se você for só para ciência, 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 não vai responder tudo. Né? Eu estou fazendo aquele curso agora, passei um vídeo para vocês, do Padre Paulo, que vocês sabem que eu sou aluna dele, e ele fez um curso interessantíssimo, inclusive, tá? Interessantíssimo. Se vocês me pedirem, eu até faço, mas tem que me pedir. Para fazer, tipo, um resumão, alguma coisa nesse sentido. Que ele fez um curso sobre adicção, né? Adicção em geral, mas muito voltada a redes sociais, muito voltada a esse movimento nosso aí de internet, tá? E como é que a gente está perdendo a nossa vida, é uma geração que perde a vida, né? A gente que tem 40 anos, a gente tem um referencial, né? A gente sabe meio que como voltar, como sair, né? Mas o pessoal que já nasceu nas telas é um desafio grande, né? Enfim, ele está nesse curso, estou quase no final do curso, muito interessante. E o cara, o padre, eu não sou aluna dele à toa, né? Não é só porque eu sou católica, o cara é fera, né? Ele, para mim, é um 7, talvez um 7 autopreservação, e ele tem um nível de busca de conhecimento fora da realidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Sim, para fazer esse curso, imagina o padre fazendo esse curso, né? Então, ele está um nível de consulta muito profunda, sabe? Enfim, né? Psiquiatras, pessoas assim. E aí é muito interessante, porque ele cita, né, os livros, os estudos, os artigos, e cita a vida daquela pessoa, o nível de profundidade que ela está trazendo, e aí ele vai pontuando, gente, aqui explica um monte de coisa, mas não explica isso. Então, aqui explica o funcionamento do cérebro, nananana, mas não explica isso. Então, tem vários mistérios, né, nossos do ser humano, que vai acabar, né, que não dá para estudar. Essa semana eu fui num hospital aqui perto, e passando numa cidade que tem muita coisa de Harvard, né? Muita. É o hospital de Harvard, o dormitório de Harvard, a cidade toda respira Harvard, né? E tem coisas que a ciência pode estar no seu último grau de evolução, que não vai explicar. Entende? E é nesse ponto que o 5 social se pega. Porque quando a gente conhece tudo, primeiro, se você aprofunda muito, você fica doido, né? Vamos pensar na alimentação. Tomate pode, tomate não pode, ovo não pode. Tem que tirar o carboidrato? Não, tem que pôr carboidrato. Se a gente for para as questões científicas, você fica bem assim, né? Você perde a referência, você fica
manipulado, né? Aí você descobre que nos anos 60 o pessoal falava que era importante tirar a carne, tirar o bacon, mas aí você descobre que quem fez isso foi o Estado maior produtor de trigo, né? Que falou que não, tinha que tirar o bacon, entende? Então, se a gente for só para a ciência, pode ser que você seja manipulado por coisas que estão além da ciência, né? Então, interesse. Aí que o cinco social se pega, porque ele aprofunda na ciência e ele começa a descobrir que a ciência se contradiz. Depende do que eu quero falar. Eu posso provar tudo, né? Eu posso provar que chocolate emagrece, eu posso provar tudo. E aí o ciclo social ele começa nos degraus mais baixos, né? Mais altos, até no sentido assim, de eu quero descobrir, né? Eu quero saber mais. Então a mística é nesse sentido, tá bom? No autopreservação reprimida, então, no social predominante, a gente vai ver a busca do extraordinário. Isso é do social, mas um pouco mais do autopreservação reprimida. A outra variação, que é o social com o sexual reprimido, aqui eu acho que é quando ele se confunde com o 7. Tá? Quando ele tem muita habilidade social, ele chega num ambiente, ele é divertidão, ele tem uma coisa muito, muito assim, fácil, você olha e fala, cara, esse cara não é um 5. Ele tem habilidade, ele chega, ele faz todo mundo rir, ele é até meio sem noção, é difícil ver um 5 assim, sem noção social, né, que fala demais. Quer dizer, os 5 podem até falar demais, não é isso. Mas assim, você vê ele num ambiente de grupo, ele está na praia dele, ele gosta daquilo, sabe? Mas a gente tem um certo caminho para a solidão que o tipo 5 pode ter, cada um de uma forma, né? O 5 autopreservação porque ele faz um castelo entre ele e o mundo, o 5 social porque ele tem um distanciamento das pessoas comuns e só querem pessoas extraordinárias na vida dele, e o 5 sexual por causa da idealização, né? Dos parceiros, das pessoas, e isso pode levar a um caminho de solidão, que é diferente da tal da solitude que todo mundo gosta e o 5 ama, mas pode levar a um caminho de solidão que deixa o 5 muito triste. Agora, se eu falar de solidão, eu estou falando do 5 com o sexual reprimido. É geralmente aquele que vai ficando, de fato, meio que isoladão. E muito incoerente, porque no grupo ele sabe? Admirado, né? O 5 não busca muita admiração, né? Isso não é motivação dele, mas no grupo ele se destaca, tá? Mas no individual você vai ver solidão, um certo, apesar que aparente facilidade social, mas muita dificuldade de lidar com as pessoas, tá bom? Vamos ver o que mais. Tem uma coisa do tipo 5 que a gente percebe em todos eles, e que aqui fica um pouco mais visível, que é uma certa ingenuidade, tá? Tem a ver com entender as coisas muito literais, tem a ver com não conseguir entender a maldade do outro, tá? Então tem uma certa ingenuidade que o 5 pode apresentar em alguns aspectos, você vai ver tipo 5 com dificuldade profissional, no sentido de se vincular com pessoas que não têm nada a ver, de fazer erros, né? Pô, uma pessoa super planejada, mas fez um erro grotesco. Às vezes uma certa ingenuidade, sabe? No trato social, principalmente. E aqui a gente vai ver bastante com esse sexual reprimido. Tá bom? Então, vamos lá para o 5 sexual, se vocês não me pararem. É muita coisa, né, gente? Eu concordo que é muita coisa, mas entendo que é para a gente dar uma amplitude geral. O 5 sexual, a gente vai ter aqui... O 5 sexual, você já sabe, é aquela, né, idealização muito forte do outro, né? Tem uma idealização forte. O que vai acontecer com a pessoa que idealiza muito o outro? Não vai ter relacionamento, gente. Não tem. Não tem relacionamento acima de 1 ano, 2 anos, 2 meses, né? Dependendo da intensidade que você continue idealizando a pessoa. Né? É claro que você vai ter admiração, amor, vontade de ficar junto, surpresas, né? A gente está falando de ser humano, então é claro que as coisas vão se modificando, mas se você idealiza muito, aqui não tem como não comparar com o mundo sexual principalmente, se você idealiza muito, cara, significa que você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Isso é o que acontece bastante com o tipo 5 sexual. Dificuldade de se relacionar com os outros, porque está o tempo todo frustrado. Né? Não só nos relacionamentos íntimos, né? Em todos os relacionamentos. Ele está frustrado, porque ele tem uma idealização da pessoa em nível intelectual, em nível de comportamento, muito ligado como é que chama, gente, a palavra? Confiar no outro, tá? Eu acho que aqui é o pé que ele tem ali no ponto 8, né? Muito forte querer confiar no outro, querer doar a vida do outro, querer que o outro doe a vida para ele, aquela fusão mesmo, né?
muito forte. Então, tem isso. O 5 sexual com o social reprimido, agora a Débora vai gostar, porque teve uns que eu consegui pensar em personalidade, tá? Que eu acho que ajuda mesmo, né? Que a Débora me pediu na outra aula e, de fato, fica muito claro, né? Só que como eu estou começando a olhar o meu radar para isso, eu quero... Você viu que o último vídeo que eu coloquei na nossa lista de vídeos, filmes e afins, eu já coloquei lá, ó, eu acho que esse cara aqui ele é autopreservação, provavelmente, tem uns toquezinhos de social ali, mas, no geral, autopreservação, com o social reprimido, bastante coisa, tá? Eu tô falando do Pior Vizinho do Mundo, né, daquele filme que eu coloquei na nossa lista por último lá. Tá bom? Então, eu já vou olhando, já vou aumentando meu radarzinho para a gente dar uma olhada em relação a essa hierarquia também. Mas aqui, ó, 5 sexual reprimido, 5 sexual predominante com social reprimido, para mim é o arquétipo do Chico Buarque, tá? Porque tem uma coisa do 5 sexual que é muito forte, que é assim, olha, é difícil falar isso e não ser, e vocês não confundirem, mas assim, eu não quero que confunda, mas tem uma coisa de romantismo no 5 sexual. Mas não vai fazer igual um mentorado meu que fala assim, não, eu sou 5 sexual, que eu sou muito romântico e tal. Não é romântico de mandar flor, não é romântico de... Não, não é isso. É muito mais voltado a esse idealismo, sabe? Só que isso existe no 5 sexual, só que ao mesmo tempo que o instinto sexual faça com que ele tenha isso, o tipo 5 faz com que ele trava. Só que tá lá. Então ele tenta fazer de outras formas. Fica muito claro isso na obra do Chico Buarque, quando ele não é a pessoa que mais fala bem, não é bem de bem ou mal, mas é bem de assim, assertividade em relação à alma feminina. Mas o Chico tem muitos ghostwriters. Lu, aí você me pegou. Mas assim, ó, mesmo que ele tenha, né, os ghostwriters dele, ele não ia deixar alguma coisa que não fosse a cara dele, né? Que não fosse a cara dele. Então vamos imaginar assim, ó, ele fala da mãe que perdeu o filho, que é considerada uma das letras mais lindas que tem. Ele fala da mulher que foi abandonada. Ele fala, entende? Ele fala coisas que são próprias da mulher. E não fala por falar. Não é um cantor sertanejo sem preconceito nem nada, que fala aquela letra porque sabe que vai emplacar. Cara, ali tem alma, né? Você pode até falar para mim que você não gosta do Chico Buarque, eu vou te achar meio estranha, mas a gente vai continuar sendo amigo. Mas assim, olha a letra. Olha a letra, ali tem alma, né, gente? E como é que ele fala da alma feminina sendo ele um homem? Entende? Então, assim, entenda que eu estou dando um exemplo para você entender o movimento que o sexual com o social reprimido tem, que é de se apropriar de coisas que não são deles para dar vazão a essa emoção que existe e que ele não sabe muito bem como fazer, como vivenciar com aquilo, tá bom? Basicamente seria isso. E muita idealização, bastante idealização do relacionamento, tá? E quando a gente tem o sítio sexual com autopreservação reprimido, agora com autopreservação reprimido, a gente vai ver um introvertido, como um 5 mas com bastante facilidade de fala, né? Com bastante facilidade. Quando eu vejo aqueles movimentos que o Mark Zuckerberg faz, né? Já virou fotos deles que rodam pela internet? Então ele está naqueles auditórios lá com centenas ou milhares de pessoas, ele está lá falando, né? É interessante, ó, como é que um tipo 5 está ali, né? Então você vê que esse movimento é um movimento de facilidade de falar, claro, né? Claro que ele vai falar de coisas que ele domina, que ele, né? Enfim. E tem uma questão do 5 sexual que é muito forte aqui no autopreservação reprimida, forte em todos os sexuais, e um pouco mais na autopreservação reprimida, que é assim, ó, uma aparente calma e uma vida interior como se fosse uma rave. Então tem uma vida vibrante lá dentro, sabe? Por dentro tem sangue nos olhos, tem milhões de coisas ali dentro. Mas você olha por fora, parece que ele morreu, só falta enterrar, né? Só falta enterrar. Vocês já viram aquela voltando aqui no Chico Buarque, né? Tem uma entrevista que o Caetano faz com ele, os dois bem novinhos, e o Caetano deve ser um 4ão, né? Aí o Caetano fala, Chico, eu te amo! Você já viu isso? As meninas de Portugal estão assim, gente, quem é Caetano? Quem é Chico Buarque? Mas depois vocês olham, sempre, vocês conhecem, né?
Aí o Caetano bem assim, né? O Caetano bem quatrão, bem tropicália, né? Chico, eu te amo. Aí o Chico fica assim, o Caetano é tão engraçado. Ele me responde assim, né? O Caetano é tão engraçado. Ou seja, cara, ele ama também. Ele sabe tudo, mas o externo é aquela coisa meio morta, meio pálida, tá? Aí tem a questão da idealização forte aqui, tá bom? Uma idealização forte. E tem uma coisa do 5 sexual com a autopreservação reprimida, a gente já falou sobre isso, quando a gente falou de instintos, que é uma certa impulsividade. Aí, de novo, falando do Mark Zuckerberg, tá? Gente, sei lá se ele é. Eu teria que pesquisar mais, e você sabe que eu sou uma mãe que não tem muito tempo, não, né? Mas, assim, pegando alguns aspectos para a gente ampliar e trazer para a vida real, tá? Vocês estão vendo o movimento que ele está fazendo em relação ao esporte? Parece que ele se vinculou a alguma coisa de luta, parece que ele entendeu que isso é uma coisa importante para a vida dele, deve ter link com as coisas dele lá. Cara, o cara dobrou de tamanho e tá, tipo assim, lutador desde criancinha, sabe? Coisa bem de ideologia. Então, você vai ver isso muito forte no tipo 5, né? O tipo 5, ele é avoado, você nunca vai ver um tipo 5 que é conectado com o corpo. Eu conheci um 5 social, que é uma pessoa que dança mais bonito que eu já vi na minha vida. Ele, assim, um dançarino, não é profissionalmente, mas ele dança super, sabe? E você vê, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele se vinculou ao corpo de uma maneira incrível. O que, para mim, tem a ver com essa coisa da impulsividade, do impulso, né, da bala de canhão que eu sinto sexual com a autopreservação reprimida tem. Lembra que a gente conversou sobre isso, quando a gente falou só sobre hierarquia de instintos? Então, tem uma bala de canhão, putz, vai, né? E aí isso pode ficar muito forte. Bom, finalizamos os 5, vamos, Débora, aí a gente vai para os 6. Luísa, você falou que no 5 sexual, com autopreservação reprimido e com social reprimido, tem muita idealização. Tem diferença dessa idealização de um para o outro ou não? A idealização é muito forte aqui, né? O que vai acontecer? Eu não sei, Débora, se tem uma idealização diferente. Uma coisa que eu consigo perceber é que quando o social reprimido é bem forte a idealização nos relacionamentos, tá? É bem forte. Querendo ou não, a obra do Chico Buarque, ela está muito ligada ao relacionamento homem e mulher, né? E aí ele foi fazer outras coisas, escreveu um livro, não sei o que lá. Mas tem uma pegada assim, homem e mulher, né? E o Mark Zuckerberg, que seria o autopreservação reprimido, aí a gente já não tem mais essa questão homem e mulher apenas. Eu já falei sobre isso na aula do 5, mas repito. Lembra quando ele conheceu o Justin Timberlake? Posso estar falando coisa errada, mas acho que foi ele. E aí ele se apaixonou, não tem nada a ver com um homem de relacionamento íntimo, tem a ver uma coisa assim, cara, esse cara fez uma coisa que eu quero fazer, quero, sei lá, uma coisa relacionada à música, aplicativo, sei lá o quê. Entende? De uma maneira geral, talvez o social reprimido ele tenha essa idealização muito forte com o relacionamento e o autopreservação reprimido muito forte com algo, que a gente pode ver no Zuckerberg, se vinculou, se fusionou ali ao esporte. O cara não está do tamanho que ele está à toa. Luiz, ele está tomando bomba. Ok, então é investimento da vida dele nisso, no que ele achou que é importante para ele, entende? E nas ideias, né? Então, talvez, se eu pudesse falar, seria um pouquinho disso, mas, assim, confesso que a gente vai precisar meditar e voltar a isso daqui uns 2, 3 anos. Né? Vamos meditar um pouco, vamos pegar mais questões. E lembrando que todo mundo pode ter tudo isso, né? E tem tipo 5 com social reprimido, que pode ser muito vinculado também às ideias, por período da vida, entende? Mas se a gente tivesse que fazer um geralzão, seria isso, tá? Uma idealização em relação a relacionamentos mais íntimos e uma idealização, quando autopreservação reprimido, a relacionamentos mais amplos. Que seja, né? Acho que eu consegui explicar, tá bom? Autopreservação, gente, desculpa, 6, né? 6, autopreservação. O 6, autopreservação com sexual reprimido, acho que vocês já sabem. A gente está falando da pessoa do 6 que vai se confundir com 4, tá? No nível de introspecção, do 6 que vai se confundir com 5 também, no nível de introspecção. Então, a gente vai ver, assim, muito... Tem uma coisa do 6, que também é do 9, que é muito desejo de passar sem ser percebido, de passar no meio da boiada sem ninguém perceber. Isso é muito, muito forte aqui no autopreservação dominante com sexual reprimido, tá bom? Meio sem paixão para a vida. Meio que assim, é isso mesmo, né, que vai acontecer, né?
E quando a gente tem também uma dificuldade enorme, e aí, isso parece, eu falo, parece uma coisa boba, mas é um problema real na vida dos tipo 6 autopreservação com sexual reprimido, tá? É um problema real. Atenção quem atende gente, porque isso faz muita diferença. É isso que a gente tem que meio que tocar, que é aquele medo que os 6 têm de ofender. Um medo, um pavor, sabe? Um pavor de ofender, de falar alguma coisa, de ser injusto, né? E tem uma certa, de novo, arrogância mental, que é dos mentais, e que o 6 vai ter, que ele tem muito medo de ser pego de calça curta, sabe? De se achar melhor do que o outro e transparecer isso. Então, cuidado, porque isso é uma armadilha na vida dos 6 autopreservação, tá bom? Quando alguns professores falam que o 6 é um ursinho de pelúcia, né? O 6 autopreservação é um urso de pelúcia, eu entendo que a gente está falando do sexual reprimido, tá? Que ele quer ser fofo. Ele tem pavor de ser muito diferente do sexual, do 6, ele tem pavor de ser confundido como agressivo, tá? E todas aquelas coisas do 6 que a gente já sabe, né? Dificuldade de dar o segundo passo, dificuldade de mudar a rota, a gente vai ver aqui. E o 6, a autopreservação com o social reprimido, a gente vai ver muito forte, e é normal ao 6, que pode ser inconsciente, que pode ser muito difícil para a gente assumir como 6, mas que é a falta de empatia, né? De se achar muito empático e de ter certeza que sabe o que o outro tem que fazer e assim por diante, tá? É muito forte aqui a questão do abandono para todo ser humano, para todos os tipos 6, mas talvez esse seja o que carrega a bandeirinha, sabe? Do estilo assim, puta, tá doendo, não tá legal, tá? Tá doendo e não tá legal. Ok? Tem essa questão forte aqui do abandono. E ele é o rei da exclusão. Lembra do movimento que o 6 faz? Não gostei, excluir, excluir. Então, com o social reprimido, ele exclui, né? Como é que exclui, Luísa? Finge que não conhece a pessoa, finge que não conversa, finge que não viu, não quer que esteja junto, julga, fala mal, tenta afastar, tá? Seja do ambiente profissional, do ambiente íntimo. Aquela pessoa que, assim, não gostei, não quero ver, tá? Lembra que o 6, ele é do grupo, né? E o 6, autopreservação, protege os dele, né? O 6 é, como diz a outra, animal de matilha, né? Como diz a Adri. Ele é animal de matilha, mas o 6, autopreservação, ele protege a matilhinha dele, né? Ok? Oi, Emi, pode falar. Só uma dúvida, como é que seria o de preservação com social reprimido? Igual eu falei, é o que mais tem dificuldade com empatia, tá? O que mais exclui, né? Eu não sei se eu falei, mas esse é o que mais tem questões com hierarquia, tá? Então, o 6, autopreservação, ele é muito ligado nisso, né? Então, na minha família, o importante é o amor livre. Cara, ele vai viver isso, né? Na minha família, o importante é casar com 22 anos. Ele vai tentar seguir isso. Então, 6, autopreservação, ele tende a ser um bom moço. Mas com o social reprimido, ele vai ter questões com isso muito forte. Questões, entenda assim, ou ele vai se rebelar, ou ele vai ser muito ligado a isso. Tá? Então, é uma coisa mal resolvida dele, com instituições, com hierarquia, com chefia, né? Então, ou ele vai... Eu tenho um primo, por exemplo, provavelmente social reprimido, com autopreservação dominante, e a mãe, porra louca. A mãe, uma nobre social, porra louquíssima, assim, né? E ele casou com uma moça que parece ser muito uma tipo 3, assim, sabe? Sem espaço nenhum para abstração na vida. A vida é trabalho, casa, congresso, prêmio, ela é médica, prêmio, entende? E você entende que tem um lado ali que ele nega a mãe, né? Aí fica completamente vinculado à mãe para o resto da vida, como não deveria ser, mas no sentido, assim, muito preso a essas coisas, né? Da hierarquia, disso. Oi? Alguém escreveu alguma coisa? Pode abrir o microfone, tá? Se quiser falar. Eu perguntei se esse 6 confunde com o social reprimido. Pode ser, né? É porque o seis que mais confunde com o 6 que mais confunde com eu acho que tem alguns tipos 6, autopreservação que confunde com
Lembra na aula do centro reprimido, que a gente estudou? Então, quando ele reprime o centro emocional, quando o 6, vamos lembrar aqui, gente, me ajuda aí. Quando o 6 reprime o teórico, né, o mental, e quando ele pega de apoio o físico, ele vai ser muito parecido com o 1, porque vai ser o 6 autopreservação mais o Lineuzinho da grande família, lembra? Bem assim, né, fiscal da vigilância sanitária, então ele é mais rígido e confunde mais com o 1. Ele pode parecer mais com o 1. Agora, o 6 social, para mim, hoje em dia, fica um pouco mais claro a confusão dele com o 1, sabe? Vai ter um pouco mais claro. Porque o 1, no geral, ele tem muito medo de errar. Ave Maria, o 1, autopreservação. É um pânico de errar. Agora, o 6, ele tem medo. Medo geral. Medo, muito medo de tudo. Tá? Mas eu acho que talvez o social reprimido seja mais confundido com o 1, né? Porque ele vai ter um pouco mais de rigidez, e o outro é um pouco mais fofo, né? Fofo de pelúcia. Vamos para o social, então. No social, vamos lá. Com autopreservação reprimido, o que a gente vai ver aqui? Com autopreservação, 6 social com autopreservação reprimido, a gente vai ver motivação e idealismo, tá? Se ele não se cuidar, ele vira um fanático. Morre agarrado ao erro. Aí você vai brigar comigo, não vai, né? O Lino vai ficar pé da vida se ele assistir essa aula, porque ele fala que ele não gosta que eu falo sobre isso. Mas, assim, não tem como eu não lembrar do Lula, da figura do Lula. Né? Que é aquela pessoa que segue uma ideologia, e, gente, não vamos falar de ideologia, vamos falar do arquétipo, tá? Então, ele segue uma ideologia, agarra-se àquilo e traz a multidão com ele. Esse é o 6 social com a autopreservação reprimida, sabe? Então, independe do que for, independe se for, ao nosso ver, uma coisa certa ou errada. No ver dele, não existe outra possibilidade. O 6 precisa de referência. O 6 social, ele precisa de pontos de referência muito bem aterrados. Entende? Então, o 6 social com autopreservação reprimido, a gente vai ver sistema, referência, eu preciso seguir isso, eu preciso ir com a minha galera, tá? A minha galera é essa. Tá muito claro, é eu contra eles, não tem meio termo. Não tem. Se você é o contrário, você é mau caráter. Ou você está com a minha galera, ou você é do mal. Faz sentido isso? E o 6 social com o sexual reprimido, aí sim eu acho que é um parecidão com 1. Tá? Mais parecidão com 1. Ele vai ser o menos espontâneo. Então, o 6 social, ele tende a viver uma vida mais roteirizada. Claro, ele gosta de referência, né? Então vai tender a viver uma vida mais roteirizada, ele vai ser menos espontâneo. Ao mesmo tempo, ele vai ser o mais gregário. Ele não vai deixar quem ele gosta para trás. Vai tender a ter isso, tá? Dúvidas, questionamentos? Vamos para o 6 sexual, se ninguém me parar. O 6 sexual, o que vai acontecer aqui? 6 sexual com social reprimido. 6 sexual com social reprimido é o arquétipo daquele que tem que fazer CNV, sabe? Comunicação não violenta. Porque são os que mais não conseguem se comunicar, é o que mais recebe feedback. Assim, ele tende a achar que ele é empático, tem compaixão com os outros, mas os feedbacks que ele recebe é, cara, você é grosso, você é sem paciência, você é preconceituoso, e isso toca um pouco esse personagem. Mas eles tendem a ser mais intensos. Ama de verdade, recomeça, joga tudo fora, fala na cara, depois se arrepende, tem momentos de explosão, é o mais pincher, sabe? No sentido de colocar a vida em risco mesmo, né? Coloca a vida em risco, coloca os outros em risco, e ao mesmo tempo muita energia. Então a gente está falando de uma pessoa que vai para a vida, constrói coisa, tem um nível de construção muito forte, tá? E quando a Sandra Maítre fala da montanha de músculo, eu entendo que aqui é muito forte essa questão do corpo. É bem comum você encontrar o tipo 6 sexual com o social reprimido muito ligado à corpo, né? Porque tem uma coisa muito forte aqui, que é a questão da intimidação. O 6 sexual, ele precisa intimidar, seja intelectualmente, seja através da força, seja através da admiração.
É muito difícil para o 6 sexual entrar no ambiente e não ser notado, tá? Ainda mais aonde é valor para ele, né? Tem ambiente que o 6 sexual, como um bom 6, ele vai querer passar bege, sem ninguém ver. Mas, no geral, onde é valor para ele, onde ele vê ali alguma importância, ele vai querer ser notado, tá bom? E aí é um bichinho meio polêmico, né, gente? Não tem jeito, porque ele vai falar as coisas que quer falar, ele gosta de brigar, ele gosta de... de novo, vou falar do Ítalo, né, do Ítalo Marcilli. Lembra uma época que ele pegou no pé dos professores? E no Brasil você não pode falar de professor nem de enfermeiro, né? É proibido você falar qualquer coisa de professor e enfermeiro. Os comediantes falam, gente, você pode fazer piada de tudo, menos de professor e enfermeiro. Porque eles vêm um bando de pegar. E aí o Ítalo falou, cara, não tem um professor nesse país que é inteligente. Como é que o cara fala uma coisa dessa? Não tem. Tá tudo burro, preguiçoso. E aí os professores que crescem, né, que falam, mas a gente não tem estrutura, a gente recebe mal, o jogador de futebol recebe não sei quanto, a gente recebe isso, a gente... Né? É legítima a reclamação dele. Aí, como é que uma pessoa vem e fala totalmente o contrário do que é o status quo, né? Entende? Esse é o 6 com social reprimido. Ele gosta, sabe? De alfinetar, ele bota lenha na fogueira, ele... essa intensidade de chegar e falar assim, ah, tá tudo bem aqui, vamos dar uma movimentadazinha, né? Eu acho que o Ítalo falou assim, ah, tá fraco aqui meu engajamento do Instagram hoje, vamos falar mal de professor. Aí ele começa, professor é preguiçoso, professor no Brasil, não sei o que lá. Aí pronto, né? Como é que chama aquele negócio? Dos advogados lá? Processo. É processo do sindicato do Amazonas, é processo não sei aonde, e aí vai, né? Agora, com sexual reprimido, desculpa, com autopreservação reprimido, né? Sexual dominante com autopreservação reprimido, a gente vai ver uma coisa muito comum a quem é sexual, muito comum a quem é mental, muito comum a quem está minimamente conectado com a vida interior. É ruim quando fala isso, né? Porque assim, pode ser qualquer um. Né? Ai, gente, vamos lá. Mas muito comum, tá? Se você está conectado com a vida interior, isso vai acontecer para você. Mas, se você é sexual, isso é uma habilidade natural. E se você é mental também. Eu estou falando de criatividade. Então, 6 sexual com autopreservação reprimida é aquele que você tem que segurar ele. É aquele que em mentoria eu falo, cara, semana passada você começou uma coisa nova, termina. Guarda isso, tá parecendo um tipo 7. Guarda isso na gaveta. Então, sabe, muita criatividade, muita cabeça pipoca, chega, parece mesmo um tipo 7, sabe? Formado, junto a isso, muita força de realização. Né? Tem uma mentorada que eu atendo, que é bem esse arquétipo, assim, e ela fala, cara, ela tem muita insegurança, nossa, meu Deus, eu não consegui emplacar na vida profissional, mas ela tem bastante sucesso. Coisa de 6, né? Bastante insegurança. E aí eu falei assim, tá bom, traz para mim alguns feedbacks. A maioria dos feedbacks foram variações do mesmo tema, que era assim, um trator para trabalhar. Que a bicha era um trator para trabalhar. Sabe? Então, o 6 sexual com autopreservação reprimido, ele tem uma coisa assim de... primeiro, diz respeito ao corpo, né? Eu estava conversando até com uma pessoa hoje cedo e ele falou assim, putz, eu estou de segunda a segunda, não estou conseguindo parar de trabalhar, entrei numa pira aqui, sabe? Então tem um certo desrespeito ao corpo muito forte. Que você vai encontrar isso em alguns 6 sexuais, né? Uma falta de consciência do limite do corpo. Tá? Então, isso a gente encontra aqui com a autopreservação reprimida. Então, vamos lá para o 7. O 7, autopreservação, que nem 7 às vezes parece, né? Embora o 7 autopreservação, ele vai ter aquelas coisas que o 7 tem mesmo, né? Falastrão, vai ter uma certa alegria, tem uma coisa forte e interessante que é meio ambivalente, mas tem uma generosidade, tem uma vontade de fazer o bem. Tem esses critérios ali no 7, mas muitas vezes eles são meio adormecidos, sabe? O que pode aparecer mesmo é um grande individualismo, né? A gente depois aprofunda isso quando a gente for falar do 7 autopreservação, mas vamos falar sobre ele quando ele tem o sexual reprimido. Aqui a gente vai ver, lembra que eu falei daquela capacidade que ele tem de privação, né? De ficar muito tempo fazendo o que não gosta, é diferente isso para o tipo 7, né? Então ele tem muito a capacidade de ficar muito tempo fazendo o que não gosta.
inclusive usando muita habilidade social, apesar de ser uma autopreservação dominante, muita facilidade, assim, sabe, de ser bem quisto, né, muito, muito foco para a imagem. O 7 tem muito, muito foco para a imagem, tá? Isso é uma coisa bem presente ao tipo 7, independente se que ele é um mental, essa coisa da imagem podia até roubar do emocional. Ok, e a grande questão do 7, autopreservação com o sexual reprimido, é que a gente vai ver medo, a gente vai ver insegurança. E não é uma insegurança qualquer, não, ai meu Deus, se alguém falar de mim, ai, o futuro, pode até existir isso, mas o grande medo aqui é da escassez relacionado a ele não poder ter a vida que ele quer, tá? Então ele é o castelo, não é o protetor do castelo. Então ele vai fazer vínculos com pessoas que vai permitir que ele tenha a vida que ele quer, que tem tudo a ver com uma vida hedonista, que tem tudo a ver com uma vida assim, quero viver o melhor da vida, não quero me submeter a coisas chatas, tá? Então, vocês conhecem aquele Mark Manson? Acho que eu estou falando certo. Ele foi quem escreveu A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Talvez eu esteja falando errado. Ele escreveu isso, ele é casado com uma brasileira, inclusive lançou o filme dele agora. É um livro. Cara, o livro é muito legal. Sinceramente, eu acho que sim, todo mundo tinha que ler. É um livro massa de ler. Depois ele fez um outro, e eu não consegui terminar de ler, achei meio chatinho, meu TDAH não deixou eu continuar. Mas esse livro primeiro dele é um baita livro legal e que saiu o filme agora, né? Eu não consegui ver ainda. Mas, assim, eu quando olho para ele é meio discreto, né? O americano usa menos rede social, menos coisa assim, né? Mas quando eu olho para ele, eu vejo bem um 7 autopreservação, sabe? Tem uma coisa assim, cara, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Aí ele foi nômade digital. Ele pode até ser um 7 social, eu concordo, confesso que eu nunca aprofundei na vida dele. Mas tem uma coisa assim, ele foi ser nômade digital, sabe? Antes que todo mundo, né? Que depois virou uma febre de ser nômade digital. E isso é uma coisa do 7, né? Ele faz tudo antes de todo mundo. Enfim, eu olho para ele assim e vejo, inclusive a brasileira que ele se casou, tem tudo para ser uma 4 autopreservação. Então você vê naquele casal ali uma coisa assim, olha, a gente só quer o bom da vida. A gente só quer a parte boa. A gente não quer nada ruim. Entende? Então isso é uma coisa muito forte do 7, autopreservação. Tá? Quem sou eu para falar que ele está errado, né, gente? Eu também queria só o bom da vida. O problema é que o excesso disso vai levar ao que o Naranjo falava da corrupção. Então eu só quero o bom da vida, não importa o que é. Não importa quem eu puxo o tapete. Não importa quem eu tenha que me ligar para isso acontecer. Não importa quem eu tenha que fazer sofrer. Tá? Então tem um egoísmo, uma coisa que é muito forte. Tá bom? Pode existir, né? Pode existir. E no 7, autopreservação com o social reprimido, a gente vai ver uma coisa que é interessante dos tipos 7, que isso acontece bastante, e esse é o que mais levanta a bandeira, que é o que mais dá para perceber, que não é aparente, tá? É bem, bem profundo, que tem a ver com isolamento, que é o lado 5 do tipo 7. Então, o 7, autopreservação com o social reprimido, hábil socialmente, conversa com todo mundo, uma graça, todo mundo gosta, mas uma vida muito isolada, tá? E a gente já falou sobre isso, né? Um dos requisitos, né? Para a gente ter satisfação, felicidade na vida. Não, gente, não foge muito disso, tá? Você pode até querer ter grana, corpo maravilhoso, você pode querer ter saúde, mas o vínculo profundo com algumas pessoas está intimamente ligado ao seu nível de felicidade na vida, tá? E isso é uma coisa forte para o 7, autopreservação, com o social reprimido, tá? A grande questão do 7, a gente já sabe, é a fuga da dor, né? Então, fugir do que dói. E o 7 social faz isso como um bom social, ele se distrai das próprias questões cuidando dos outros, né? Então, ele vai fazer isso muito, muito ligado à sua imagem de puro, né? Quando o Naranjo fala, putz, a maioria deles são veganos, né? Eu já conheci várias redes sociais, aliás, eu já conheci vários institutos sociais que são veganos, né? Tem muita gente que não é sexual que é vegano, tá, gente? Mas, assim, é interessante ver a repetição disso, né? Então, tem uma imagem de pureza nesse sentido, né? De pureza, assim, não vou fazer mal aos animais, não vou fazer mal ao planeta, né? E aí, como um bom social, isso tem um recado, né? Subliminar que fala, você é errado e eu sou certo, né? Eu sou superior. Tem um recado que fala, eu mereço o privilégio por ser superior, né? Eu mereço um tratamento diferenciado, quando eu falo do aplicativo lá, né, que a Lu fica brincando,
né? Eu mereço ser BFF de Deus, né? BFF de Deus, por isso, porque, enfim, eu sou melhor do que vocês, sabe? Então tem uma má interpretação em relação a isso do sexo social. E é muito lindo, porque opostos curam opostos, né? É muito lindo quando ele faz o contrário, que ele vira mais autêntico, né? E é o que mais foge da dor, eu já falei, é o que mais foge da dor através de olhar para o outro, tá? Então, lembra de todas aquelas questões do social dominante com autopreservação reprimido, que é a dificuldade de olhar para si, dificuldade das coisas mais práticas da vida, que a gente vai ter bastante isso, tá? E o social dominante com o sexual reprimido, a gente vai ver aqui uma coisa que pode acontecer a vários tipos sexos, que é uma dificuldade enorme em brigar, que é uma dificuldade enorme em falar isso eu não gostei, isso eu não quero, sabe? Não é medo de ofender o outro, é o medo da pessoa falar assim, cara, que cara chato, esse cara é desagradável. Então tem uma coisa assim, sabe, do set de meio que passar por cima de várias coisas, de ir para a churrascaria querendo ir para o sushi, mesmo o set sendo uma pessoa que luta pelos próprios prazeres, mas mais assim, para não acertar a briga, sabe? Ele é aquela pessoa até parecida com dois, no sentido assim, tem gente que é difícil de lidar, né, que é mais tranqueira mesmo na vida, né, e o sexo social, o sexual reprimido vai ser amigo dele, vai buscar o que admirar, vai inventar coisa para gostar dele, sabe? Então ele vai florear, né, vai colocar o óculos cor-de-rosa que o set põe para deixar tudo bem, né, e de novo, não existe, né, não existe crescimento só com coisa boa, né? A gente sabe que a gente se desenvolve através das adversidades, através das coisas contra, assim por diante. Ok? O sexo sexual, que é o grande viciado aqui na felicidade, né? É o grande viciado na mente, né? Na imaginação, quando ele tem o social reprimido, a gente vai ver aquele mais Joselito sem noção, sabe? Que entra no ambiente, não percebe que está atrapalhando o outro, fica de costas para o outro, tem uma mesa enorme de restaurante, ele chega e ele fala mais alto, ele não tem muita noção de contexto, assim, né? De contexto do ambiente. Eu não lembro se vocês lembram daquele Johnny Bravo, que era um desenho, ele era grandão, assim, lourão, né? Meio sem noção, se metia um monte de confusão. Então, o sexo sexual com o social reprimido, primeiro, uma coisa importante, sete autopreservação tende a ter uma ligação muito forte com sensualidade. Você vai encontrar vários sete autopreservação, assim, vários, que você olha e fala assim, cara, essa pessoa só pode ser sexual. Por isso que eu digo assim, que a gente não pode falar, né? Ela usa brincão, é sexual, usa cor cinza, não pode ser sexual. Gente, não, tem vários sete autopreservação que você vê que ele é um sete autopreservação, mas ele parece um dois sexual, quando mulher, sabe? Tem uma coisa assim forte do apelo sensual no sete autopreservação. Agora, aqui no sexo sexual, é muito forte essa questão do corpo, tá? Com social reprimido, então nem se fala. Muito problema aqui de sexualidade, sabe? No sentido não saudável, assim. Eu encontro bastante nos atendimentos. Muita confusão, sabe? Muita anormalidade nessa área da vida, se essa pessoa não se cuidar. Pode falar. Margarida, por favor. Áudio. Você está com o microfone desligado. Eu perdi-me, só fiquei com o sexo social com o sexual reprimido. Eu não percebi o sexo social com o AP reprimido. É porque eu não falei. É porque eu tô falando autopreservação primeiro, né? Aqui eu troquei, acho que foi isso. Desculpa. A Margarida. É porque eu tô falando autopreservação primeiro. Sempre eu falo primeiro, e eu não falei ainda do autopreservação, tá? Tá tudo bem. Então é uma coisa meio Johnny Bravo, no sentido assim, sabe? Chega no ambiente, não sei se vocês lembram, mas ele chegava no ambiente meio assim, sabe? Sempre fazendo mais barulho, uma coisa meio que destoa do ambiente, né? Ele destoa do ambiente. E uma coisa sexual forte, uma sexualidade forte, tá? O sexo sexual com autopreservação reprimido vai ter uma coisa que o sexual tem, mas eu tô falando que tem mais, né? O que tem mais. A imaginação é fértil.
tá? Para você parar essa pessoa é difícil. Então, uma imaginação fértil atropela uma coisa. A questão do 7 aqui sexual é que ele tem um romantismo. É estranho isso, né? É estranho a gente pensar nisso no 5 sexual, no 8 sexual, no 7 sexual. Eu, quando comecei a estudar Enneagrama, as pessoas sempre falavam: o 7 sexual é o predador, fica com todo mundo, só quer brincar. Cara, quando você vai conhecendo as pessoas, você vê, não é nada disso. Tem um nível de idealismo, assim, de romantismo grande, sabe? Eles querem que o relacionamento dê certo, eles querem que a vida seja boa, eles querem felicidade, eles querem que todo mundo seja feliz. É muito além do que aquele estereótipo de que, sexo sexual tem 7 casamentos na vida. É bem diferente disso, sabe? Então, tem uma coisa muito forte dessa questão do romantismo. E no 7 sexual com autorização reprimido, ele tem uma coisa assim, ele quer que a vida seja boa demais, né? E a vida, a vida, a gente tem alguns momentos, né, de felicidade para vários 7-1, né? Vários 7-1 na vida. Então, para ele é muito difícil lidar com essa verdade que, a gente sofre, talvez sofra igual a gente é feliz, ou sofra mais, dependendo do seu ponto de vista. Mas para o 7 sexual com autorização reprimida, vai ser muito difícil isso, e se ele não estiver consciente, ele vai ser, de fato, aquela pessoa que está o tempo todo começando, assim, com todos os 7, mas isso é muito forte para ele, tá? É muito forte para ele conseguir lidar com as adversidades. Bem diferente do 7 autopreservação. Aqui a gente está falando de um 7 que é cabeça na lua, assim, sabe? Óculos cor-de-rosa. Né, bem diferente do 7 social, que sabe lidar com o sacrifício, que sabe se sacrificar, que sabe se colocar numa posição para o outro ficar melhor, mesmo que seja uma coisa, enfim, né, para vender uma imagem. Mas o 7 sexual, não. Tem que ser bom, e outra coisa, tem que ser bom agora, né? Nesse curso aí das adições, né? O padre gosta de falar adicção, que em Portugal fala adicção, né? Ele fala, vocês são tão distraídos que se eu ficar falando adição, vocês vão achar que é 1 mais 1, né? É todo sarcástico, assim. Então, quando o padre fala muito dessa coisa de adicção, a adicção é mais ou menos assim, é uma pessoa que não consegue pensar no futuro. Totalmente diferente do personagem 5 que a gente viu, né? Então, ele não consegue pensar no futuro, no sentido assim, eu tenho que comer agora. Eu tenho que gastar agora, eu tenho que maratonar a série agora, eu tenho que usar essa droga agora, sabe? Então tem uma coisa do 7 sexual muito assim, cara, tem que ser agora, entende? Então tem que ser uma coisa assim, é só coisa boa. E outra coisa, tem que ser agora. Aí a gente, a Débora falou de ferida, aí vocês vão lembrar da grande interpretação que o 7 teve. Vocês lembram disso? De dor da morte? Da dor da morte. Entende? A mãe sentiu que ia morrer. A mãe, em algum momento, sentiu que ia morrer. E quando você sente que vai morrer, cara, você esquece que você tem filho. Você vai cuidar primeiro da sua coisa. Aí da sua sobrevivência. Aí o 7 ficou lá dentro, com aquele sentimento de total abandono, e vem para a vida assim, tem que ser agora porque eu vou morrer. Né? Eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que consumir agora, eu tenho que falar agora, eu tenho que... Entende? E é isso que acontece com autopreservação. Tem que ser agora. Então, ele começa e não termina se ele tiver aí viciado, né? Se ele tiver ligado a essa... se ele tiver entregue a essa adicção, que é a adicção da gula, né? Que é o grande vício que ele tem por felicidade. Tá bom, galera minha? Valeu. Obrigada aí pela